Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês veem esse vídeo. Esperamos que todos e todas estejam bem aí em suas casas, com seus familiares, nesses tempos difíceis da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Nosso desafio hoje aqui, nessa última postagem de atividades da disciplina de História, é exatamente tentar trazer um pouco mais, de forma mais clara, a história para a nossa vida cotidiana. Isso vale não só para a história, vale para todas as disciplinas, mas vamos pensar um pouquinho no caso da história hoje. Então, nosso desafio é pensar como conectar de forma mais firme, mais clara a nossa vida cotidiana, a nossa vida, nosso dia a dia, com a disciplina de história. Mas mais do que isso, como eu disse há pouco, já que todas as disciplinas deveriam ou poderiam estar mais conectadas de forma mais clara e direta com a vida cotidiana, como fazer a educação de um modo geral se conectar de forma mais direta com a nossa vida. As maiores lições do ano, sem dúvida nenhuma, foram dadas pela pandemia do novo coronavírus, por essa situação da pandemia, não é? Por exemplo, a questão do isolamento social, a gente aprender a lidar com isso. A gente nunca tinha passado por uma situação dessa. As consequências de certa forma, algumas, né, até positivas, as pessoas passando mais tempo em casa com as famílias, por exemplo, tendo que se deslocar menos de transporte público, e as consequências negativas, né, muita gente perdendo emprego, a economia passando por algumas dificuldades, não é? A questão da saúde mental também, que a gente pode falar mais daqui a pouco, não é? Tipo, não é fácil, não tem sido fácil para muita gente manter esse isolamento, né? Ficar longe dos amigos, ficar longe dos familiares. Muita gente teve a sua rotina bastante desorganizada dentro de casa, à medida que passou a trabalhar mais tempo em casa e menos fora de casa. Enfim, muita gente teve dificuldades de lidar com essa situação do ponto de vista mental, do ponto de vista da nossa saúde mental, de ficar bem numa situação de isolamento, ficar bem mentalmente, né? E manter as relações familiares e profissionais o mais pacíficas possíveis, né? O mais de forma manter essas relações da forma mais pacífica tem sido um desafio grande para as pessoas, isso nos tempos da pandemia. Para não falar de outras consequências mais materiais, digamos assim, né? Como eu disse, as pessoas perderem emprego, tendo dificuldade de alimentar suas famílias, não podendo ou tendo dificuldade de ir ao médico, ao dentista, por outras questões que não sejam relacionadas ao coronavírus, não é? Por medo, e com muita razão, aliás, não é? De contaminação em ambientes hospitalares, em ambientes de clínicas médicas, etc. Outra questão interessante da pandemia, que a gente pode ter notado, né? Como uma das grandes lições da pandemia e como grande lição do ano, foi o aumento o fortalecimento de redes de solidariedade. As pessoas passaram a se ajudar mais nesse período, não é? Nas próprias escolas a gente viu isso com a distribuição de cestas básicas, não é? Na EJA, onde eu trabalho, além do IBIAS, enfim, a gente fez arrecadação de fundo para a compra de cestas básicas, além daquelas que foram feitas pela prefeitura, né? E a gente viu os próprios estudantes se ajudando bastante, também no IBIAS, com certeza isso aconteceu, as famílias se apoiando, etc. Então, enfim, com outros grupos também, né? As pessoas apoiando moradores de rua, apoiando grupos indígenas, né? Eu mesmo participei de muitas ações, várias ações, apoiando uma aldeia Guarani aqui em Canelinha, aqui perto de Florianópolis. Enfim, a gente viu muitos exemplos, tenho certeza que vocês viram também, de aumento e fortalecimento das redes de solidariedade. Outra coisa muito interessante foi o aumento do uso das tecnologias, não é? A gente viu um incremento, um aumento muito grande do uso das tecnologias, tanto para a educação, como a gente está fazendo aqui agora. Eu estou usando, enfim, a ferramenta do vídeo, né? E da edição de vídeo para me comunicar com vocês. E também no campo do trabalho, as pessoas trabalhando em casa, o tal do trabalho à distância, teletrabalho, né? Home office, né? A expressão em inglês para o trabalho em casa, né? Então, essas são algumas lições, alguns exemplos, mas a gente podia citar muitos, muitos outros, não é, relacionados à pandemia. E é disso que a gente quer tratar um pouquinho aqui, mas eu deixo também essa reflexão para vocês, né? E vai ser uma das questões no final desse vídeo, de atividade sugerida para vocês, de reflexão sugerida para vocês, é o que a gente aprendeu com o contexto da pandemia, né?
Nas atividades de história, ao longo do ano, os professores, eu inclusive, postamos lá algumas atividades muito diretamente relacionadas à questão da saúde, não é? A gente teve uma atividade muito interessante trazida pelo professor Rodrigo sobre a história do banho, né? A história dos hábitos de higiene das pessoas, não é? A gente tem muito que aprender na história com a questão da saúde, com a questão dos hábitos de higiene, com a questão dos hábitos de saúde, os bons hábitos de saúde, não é? Os indígenas aqui no Brasil, nas terras que a gente chama de Brasil hoje, tinham um hábito, tem hábito ainda, de se tomar muito banho, né? Coisa que os europeus, quando aqui chegaram, estranharam, porque eles não tinham esse hábito. E a gente sabe o quão importante são os hábitos de higiene para a prevenção de muitas doenças. Outro tema legal que apareceu, e eu quero falar um pouquinho deles aqui, é o tema da história das pandemias, da história das epidemias ao longo da existência da espécie humana nesse planetinha azul chamado Terra, não é? Eu vou mostrar para vocês agora rapidamente um verbete do Wikipédia que mostra um pouco da história das epidemias e das doenças no nosso planeta e que atingiram a nossa espécie. Então, pessoal, tentando mostrar aqui bem rapidinho para vocês, esse é o verbete da Wikipédia que que faz uma lista das epidemias que a humanidade já foi vítima ao longo da história, né? O índice, como vocês podem ver, está por séculos aqui, não é? E é muito impressionante a quantidade de epidemias que a humanidade já passou ao longo da história, desde a antiguidade, né? Enfim, é muito impressionante também observar nessa coluna aqui o número de mortes, né? A estimativa do número de mortes. Aqui a gente tem a estimativa de número de mortes, localização, época, essa aqui no caso a famosa praga de Atenas, né? 429 a 426 a.C., a doença e as referências, né? Bibliográficas aqui da pesquisa realizada. Enfim, como eu estava dizendo, é muito impressionante ver a quantidade de epidemias, né? E em muitos casos a quantidade de mortos, né? Nesse caso aqui, uma epidemia no México no século XVI, uma epidemia de varíola que matou de 5 a 8 milhões de pessoas em 1520. Então, assim, só para contribuir para essa discussão que a gente está tendo, né? Vocês vejam, século XVIII, uma epidemia que matou 2 milhões aqui, peste persa, né? Em 1772, e assim por diante, vocês vão encontrar muitas pandemias, epidemias graves como essa também na Rússia, de cólera, que matou 1 milhão de pessoas em 1552, 1560 aqui, e assim vai. Até você chegar no século XX, né, onde está aqui a gripe espanhola, se a gente procurar a gente acha, a epidemia, a pandemia de HIV, né, de AIDS, né, que matou já 30 milhões de pessoas, felizmente uma doença que hoje está bastante controlada do ponto de vista da qualidade de vida de quem é portador do vírus, né? Enfim, onde é que está a gripe espanhola? Aqui, ó, a gripe espanhola. Até 100 milhões de mortos, pessoal. São estimativas muito amplas, né? A gente pensa no mínimo em 50 milhões de mortos, mas segundo o Wikipedia aqui, a gente poderia consultar as referências que eles se referem, né? Aqui está, né? Um livro em inglês aqui, A Geografia e a Mortalidade da Pandemia de Gripe de 1918. Boletim de História de Medicina, tem que dar uma olhada de onde que é isso aqui, mas enfim. PubMed, não conheço essas fontes, mas enfim, até a pandemia do coronavírus que está aqui, em algum lugar aqui no final do século XXI, aqui ó, ainda em curso, pandemia do novo coronavírus, que até o momento matou 1.316.000 pessoas. Vocês viram que coisa impressionante, não é? Quanta informação relacionada a esse tipo de evento histórico, as pandemias e epidemias, e que a gente desconhece, né, pessoal? E nessa lista toda, né, a gente poderia destacar alguns casos, né? Por exemplo, a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa, em alguns casos chegou a 2/3. É muita gente, pessoal. Vocês imaginam, 2/3 da população de um continente inteiro, 1/3, né, na maior parte dos casos, né, que já é muita coisa. 1 em cada 3 pessoas na Europa morreu nesse período. Foi uma epidemia que aconteceu ali no século XIV, entre os anos de 1347 e 1553.
Então, é a maior epidemia, a que mais causou morte na história humana, não é? Então é um exemplo de epidemia grave nesse sentido, né? Outro exemplo mais recente é o da gripe espanhola, agora, há 100 anos atrás, 1918, 1919, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Os números são muito diferentes, né? Alguns falam até em 100 milhões, porque vocês imaginam a dificuldade de medir, né? De quantificar, de listar esses números de mortos, né? Há 100 anos atrás. Se a gente já tem dificuldade hoje, imagina lá atrás, né? Porque, como vocês sabem, muita gente acredita, muitos cientistas acreditam que os números de mortes na pandemia atual da Covid-19 são bem maiores do que esses que a gente tem aí. Então, a gripe espanhola, que era um tipo de gripe, uma coisa semelhante à Covid-19, né? Parece que alguns cientistas dizem que era a H1N1, um tipo de gripe que há pouco tempo matou muita gente no mundo também, era a gripe espanhola, né? 50 milhões de pessoas há 100 anos atrás. E a pandemia da Covid-19, essa que a gente está vivendo hoje, um pouquinho mais de um ano aí de duração, é isso? Já até perdi um pouco as contas, né? Mas enfim, cerca de um ano de duração até o momento, que já matou quase 1.400.000 pessoas, pessoal. É muita gente. Então, assim, as pandemias e epidemias, e aqui que eu quero chegar um pouco na reflexão com vocês, não é? Elas indicam muito da fragilidade das nossas vidas, enquanto seres vivos, que somos, não é? Afinal, especialmente esses casos aí que eu citei, eles atingiam a espécie humana em particular, né? Os outros animais, que eu saiba, nas outras epidemias, assim como nessa, né? O impacto é quase inexistente, não é? Então, assim, a nossa saúde tem relação direta com a forma como lidamos com a natureza ao nosso redor. Por isso que eu escolhi, inclusive, estar aqui num lugar tão bonito quanto esse, né? Tem até uma borboleta voando aqui na bromélia, né? Que é, que eu saiba, é natural. Isso aqui cresceu sozinho, eu acho que não foi plantado. Então, assim, deixa eu voltar aqui, peraí. A nossa saúde tem relação direta com a forma como a gente se relaciona com a natureza ao nosso redor, né? Afeta a nossa saúde física, essa relação, afeta a nossa saúde mental, como eu disse antes, né? Afeta a própria possibilidade de existência da vida no planeta. Porque, assim, a gente podia estender um pouco isso das pandemias e pensar na saúde em geral, não é? Se a gente pensar, por exemplo, no aumento imenso do número de casos de câncer, eu não sei nem como se fala plural de câncer, né? Mas a quantidade, a variedade enorme de tipo de cânceres, acho que é cânceres mesmo, né? Que existem no mundo hoje, não é? Enfim, que afetam a humanidade atualmente, está muito relacionada à enorme quantidade de veneno colocado nos produtos agrícolas e agropecuários em geral, nas carnes também, né? A medicação que o gado toma, ah, enfim, as aves tomam, né? Nas granjas e tal. Ah, os agrotóxicos nas lavouras, de modo geral, está associado também a essa quantidade de doenças, de cânceres e outras enfermidades respiratórias, tal, a quantidade de poluição na atmosfera, a quantidade de poluição nos mares, não é? Em alguns casos estão relacionadas a hábitos também alimentares, né? Como até é um pouco o caso aí da Covid-19, aparentemente, né? Enfim, a doença aparentemente surgiu numa feira de animais silvestres, né? Que os chineses se utilizam para alimentar, uma questão cultural deles, eles têm hábitos alimentares diferentes dos nossos, mas enfim, está nesse campo aí das relações que a gente estabelece com a natureza ao nosso redor. Então a nossa saúde está muito ligada à maneira como a gente se relaciona com a natureza. E essa maneira não está legal, pessoal. Não está legal. O que a humanidade tem feito de forma geral é destruir a biosfera, destruir a natureza. E diante de uma lição ou de lições dessa da pandemia que mostram a fragilidade das nossas vidas, eu acho que é tempo de refletir sobre como que a gente pode melhorar e transformar essas relações, nossas relações com a natureza ao nosso redor, de modo a não só a preservá-la, né, preservar a natureza que existe, mas de restaurar, de consertar os estragos que a humanidade fez até hoje nesse planetinha maravilhoso que a gente vive e que até onde a gente sabe é o único e, enfim, independente de ser o único ou não, a gente deveria cuidar dele, né? Por fim, a gente tem aqui as atividades, né? O vídeo acho que deve ter ficado um pouco longo, mas enfim, é o último do ano, né? Vai lá. Além disso, ele não é a única ferramenta da atividade que a gente está concluindo aqui agora, não é?
Então, como atividade sugerida para vocês, eu deixo 2 conjuntos de reflexão, eu e os outros professores, né? Professor Jefferson, professor Rodrigo e eu aqui, o Fausto. 2 conjuntos de reflexão. O primeiro deles diz respeito ao seguinte: como foi o ano para você na IBIAS, o ano letivo, o ano de atividades escolares, né? Como é que foi essa experiência, dessa experiência remota, à distância? Quais foram suas dificuldades de aprendizado e o que mudou em sua vida com a pandemia, não é? Então, são questões mais gerais relacionadas à nossa experiência esse ano, né? Como é que foi a experiência com a escola, com a vida de modo geral e que tipo de lição a gente tira. Um segundo conjunto de reflexões diz respeito a um tema relacionado, né? Enfim, como conectar mais nosso trabalho na escola com a vida cotidiana. O que está funcionando bem e o que podemos melhorar nesse sentido. O que podemos mudar e como podemos fazer da escola um local de aprendizagem para a vida cotidiana de uma forma, como eu disse, mais clara e intensa, mais clara e direta, né? Como que a gente pode transformar a escola num ambiente mais vivo no que diz respeito à nossa vida cotidiana. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, eu fico por aqui. Espero que vocês curtam a reflexão, as reflexões, não é? Espero que vocês tenham tido lições muito valiosas para a vida de vocês ao longo desse ano de 2020, tão estranho e particular, não é? Esperamos também nos vermos o mais rápido possível de volta na escola, que as vacinas sejam logo aprovadas, que a gente possa ficar imune, mais protegidos dessa doença, que a gente possa reencontrar, se abraçar e voltar à nossa vida anterior à pandemia, não é? Onde a gente podia se relacionar, olhar as pessoas, enfim, dar risada, chorar junto, voltar a viver em coletividade, né, pessoal? E que essa vida em coletividade possa ser cada vez mais uma vida intensa de alegrias, né? E de cuidados com a natureza. Muito obrigado e até mais, pessoal!